Bom dia, gente. Bom estar aqui demais. Nosso segundo culto. Hoje é um dia importante para algumas famílias. Vocês talvez tenham notado a ausência de alguns queridos, em especial jovens, adolescentes já na fase de fazer o Enem ou de fazer aquele teste, né? É uma loucura isso para mim. Eu sei que eu sou um pouco... Eu jamais faria o Enem antes, se não tivesse que fazer, né? E eu vejo lá meus filhos ficando preocupados, né? E meu filho mais novo está preocupado, está fazendo teste. Eu falei, pô, eu não ficaria nem quando eu prestei vestibular, eu ficava preocupado, ainda mais. Mas eu sei que é uma realidade, alguns pais apoiam, levam, enfim. Meu pai falava assim, se vira, tem um ônibus, ainda era de manhã, né? Agora o Enem é à tarde, enfim. Mas... para a graça de Deus, a gente está aqui. Vamos orar por eles. Eu sei que tem sido cada vez mais um tempo de desafio para essa galerinha, cada vez mais cobrados, cada vez mais pressionados por performance numa sociedade tão louca e sem Jesus como a nossa. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, junto com a igreja de Jesus, a nossa igreja, a Tua igreja, a vida desses queridos que estão prestando esse exame, o Enem. Muitos fazendo como teste, outros na primeira, na segunda, alguns aqui da igreja já pela quinta, sexta, quarta vez, e nós sabemos o quanto é importante para eles, e nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor traga sobre eles paz, traga sobre eles a certeza de que são filhos e filhas do Senhor, que o Senhor cuida da vida deles, que não é uma sociedade, uma cobrança externa que dá o valor deles, muito menos uma prova. O valor deles está em Cristo Jesus, que isso seja a maior verdade hoje para a vida deles, gritando em seus corações. Nós abençoamos esses jovens, esses adolescentes, as famílias também que estão, Deus, preocupadas, ansiosas, que eles possam lançar tudo isso aos seus pés, que não haja preocupação e ansiedade, que não seja servir e caminhar contigo. Sabemos que para cada um isso tem um valor, mas que o maior valor seja o Senhor nas nossas vidas, Pai. É isso que nós te pedimos e abençoamos essa galerinha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Vamos ler agora o texto que se encontra lá em Marcos, capítulo 5, eu amo esse texto, o texto do endemoniado gadareno ou gerazeno, um texto que fala do amor de Cristo, que vai ao encontro de um louco, vai ao encontro de uma pessoa carente, como muitas vezes nos encontramos também, carentes, necessitados da intervenção, daquele que pode, como muda de verdade as nossas vidas. Diz assim, vamos ler 20 versículos e eu preciso da sua concentração. Está aqui também projetado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia e no seu smartphone. O primeiro verso diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram,
E contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera aos endemoniados e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado, porque essa é a tua palavra, e nós cremos que ela é viva, poderosa e eficaz, atemporal, e cremos que ela pode sim falar aos nossos corações e trazer vida, transformação, mudança, libertação, como tu fizeste na vida desse homem. Te pedimos, Senhor, fala conosco, a despeito de quem prega, das minhas muitas falhas, a despeito de quem ouve, das suas muitas limitações também como as minhas, que o teu Espírito se manifeste, fale conosco e que saiamos daqui alimentados, que saiamos daqui com o nosso coração crendo nesse Jesus maravilhoso, que pessoas sejam libertas, salvas pelo poder do teu nome, pelo poder da tua obra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu lembro muito claramente de pessoas que cruzaram a minha história, e pessoas que cruzaram a minha história e que tiveram assim a honestidade de compartilhar a vida, compartilhar o coração comigo. E eu amo isso, eu amo caminhar com pessoas, eu gosto de conhecer a história das pessoas e muitas vezes também de fazer conhecida a minha história, sobretudo, em especial, aquilo que Cristo veio e fez na minha vida. Eu lembro de um amigo em especial, um cara com a vida boa, aparentemente. Quem olhasse para ele falava, esse cara tem tudo, né, o que muita gente gostaria de ter. O cara era saudável, inteligente, bonito, uma boa posição social, tudo nele indicava para uma vida boa. No entanto, quando a gente parava para conversar com ele, ele de maneira honesta falava do seu coração, a gente percebia que ele experimentava uma inquietação, uma sensação de que, apesar de tudo que ele fizesse, de todo o seu esforço, ele não conseguia se libertar de coisas que o prendiam, uma vida sem paz, a uma vida que aparentemente poderia ser muito boa, mas que nos lugares secretos, dentro do seu coração, ele experimentava a falta de algo que só Jesus pode preencher. Mas ele não sabia disso. Ele não vivia em sepulcros literais. Ele não andava, nem dormia, muito menos no Maruí. Não. Ele tinha uma vida boa, volto a dizer. Mas seu espírito, por vezes, habitava num cemitério de propósitos. O seu espírito, por vezes, habitava num cemitério de propósitos não realizados e de uma paz que não acontecia, que ele não conseguia atingir. Ele buscava essa paz, mas não encontrava essa paz. Ele buscava ter propósitos e, por mais que a sua vida fosse boa, aparentemente, ele não tinha uma vida boa. Não. Muitos de nós talvez possamos estar passando por algo semelhante desse brother, desse amigo. Muitos de nós, talvez não com manifestações dramáticas, como andar nu, como louco, preso, se cortando, se mutilando, como o endemoniado de Gadarena, ou Gadara. Carregamos fardos, vícios, medos que nos aprisionam, que nos segregam, que roubam a nossa sanidade mental. E por mais que o mundo seja tão agitado, a vida tão louca, numa rotação tão grande, tão rápida, a gente sim, nos momentos em que paramos e olhamos com honestidade para a nossa vida, a gente se sente como esse meu amigo, presos, amarrados, em grilhões da existência, em grilhões das comparações, em grilhões de uma vida sem satisfação, sem contentamento.
o que nos deixa exaustos, o que nos deixa desvalorizados, o que nos deixa muito, muito sobrecarregados, tristes, sem paz. Mas há uma verdade que alcançou esse cara lá em Gadara, há 2000 anos atrás, em circunstâncias muito adversas, uma verdade que ecoa através dos séculos, uma verdade que desafia muitas vezes a nossa apatia diante da vida, uma verdade que nos convida a fazer algo infinitamente maior, uma verdade que pode sim trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida, como de muitos aqui já experimentam essa verdade, uma transformação radical, uma vida que vale a pena ser vivida, uma verdade que acontece a partir de um encontro com Jesus, que não é mais um mero evento na sua vida, não, mas uma irrupção da soberania de vida que encontra soberania divina que encontra vidas humanas, capaz de operar uma transformação que só Jesus pode fazer. E esse texto de Marcos 5 nos convida a testemunhar um desses encontros. Mas eu não quero apenas falar do encontro de Jesus com o endemoniado gadareno, não. Eu quero falar do encontro de Jesus com o endemoniado gadareno, mas falar também do encontro de Jesus com esse povo que pediu para que Jesus fosse embora. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês o encontro com Jesus que transforma o perdido, que transforma a vida daqueles que muitas vezes caminham presos a grilhões que por si só não conseguem tirar, quebrar, se libertar. Marcos nos narra antes desse evento a jornada de Jesus. Jesus tinha pregado o dia inteiro, atravessou um grande lago e foi ao encontro desse cara. Após um dia exaustivo de ensino, após uma tempestade furiosa no chamado Mar da Galileia, Jesus e seus discípulos chegam à região dos Gadarenos ou dos Gerazenos. E olha que lindo, queridos, porque aqui a gente vê o que Cristo tem feito em nossa direção, a sua intencionalidade de nos encontrar. Eu amo a verdade de que Jesus se encontra com pessoas. Note aqui, nesse evento, a intencionalidade de Jesus ao ir ao encontro, não de encontro, mas ao encontro desse endemoniado. O fato de você estar aqui hoje, o fato de pessoas te convidarem, o fato de você ter sentido vontade de estar aqui, é com certeza algo que já está movendo no seu coração, que o Espírito Santo, para que esse encontro com Jesus seja verdadeiro, genuíno. Jesus atravessou a tempestade, superou a distância, não por mero acaso, não. Ele te conhece, ele tem um propósito soberano. Como ele foi ao encontro desse homem, ele veio hoje aqui ao seu encontro. Um homem que a sociedade abandonou, um homem que já vivia sem a sua família. Ele morava nos sepulcros, ele andava nu. Ele se cortava com cacos. Ninguém conseguia dominá-lo. Um homem que o próprio Satanás havia escravizado. Ele era possuído por uma legião de demônios. Olha que loucura. Este homem, em alguma medida, queridos, é a personificação da ação do pecado, não apenas do ponto de vista moral, mas existencial. Como já dito, o texto é bem claro, ele morava entre os mortos. Ele gritava e gemia incessantemente. Ele se mutilava. Sua vida era um testemunho, ou é um testemunho, da completa incapacidade de irmos até Deus por nós mesmos. Da completa incapacidade de que nós, mesmo não estando presos a grilhões, ou andando nus pela rua, ou morando em sepulcros, temos por nós mesmos de nos achegarmos a Deus. Por isso Jesus foi ao encontro desse cara. Por isso que Jesus vem ao nosso encontro, seja num culto como esse, seja numa esquina, numa casa, através de pessoas. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Se não for a graça, se não for esse presente imerecido
do Deus que veio ao mundo, que se despiu de toda a sua glória, para habitar entre nós, pisar o chão dessa terra e morrer numa cruz por mim e por você, não seríamos capazes. Esse homem é um exemplo vívido da verdade reformada sobre a condição humana decaída. Eu amo ver esses videozinhos. Agora tem muita coisa de IA, né? Você não sabe se é IA ou se é verdade. Tem umas coisas que são gritantes, você sabe que é IA. Mas esses videozinhos de crianças lindas aprontando, fofinhas, aquele pezinho panco, né? Dá vontade de você apertar, morder, mas do nada mete o olho no dedo do amiguinho, né? Do nada chora, faz pirraça. A gente vê, Café tem 4 filhos, lindos, cafezinhos todos, né? Mas do nada um dá um bico no outro, aterroriza a casa, enfim. E aí a gente vê algo claro ali, que muitas vezes ele nem viu, nem aprendeu. O pecado original está nas criancinhas. Ele está ali. Talvez você não queira saber disso em relação ao seu filho, ou seu neto, ou seu sobrinho, mas dá mole com ele para ver o negócio. O pecado original está ali. Esse homem aponta de uma maneira gritante, porque a gente gosta de coisas gritantes, que saltam aos olhos, para o nosso pecado também. Talvez você está até aí todo bonitinho, arrumadinho, veio para a igreja, entrou no carro, tomou café, trouxe a família, mas tanta coisa está no teu coração. Se fôssemos projetar o que já pensamos pela manhã, teríamos vergonha, sairíamos correndo, porque muita coisa ruim, mesmo no domingo, no dia do Senhor, já passou pela nossa cabeça. Ou seja, somos incapazes de nos achegarmos a Deus por nós mesmos. Mas Jesus, em sua soberana graça, não apenas encontra esse cara, não vai ao encontro dele, Jesus o liberta. Jesus faz isso nas nossas vidas. Jesus vem ao nosso encontro. Antes o cara era atormentado, nu, isolado, agora ele está sentado, vestido, em perfeito juízo aos pés de Jesus. Eu fico tentando imaginar a cena. Eu lembro que na pandemia eu ficava vigiando os loucos do bairro onde eu moro ali, no Largo da Batalha, Pé Pequeno, Santa Rosa, para ver se eles iam pegar Covid, em especial os cachaceiros, né? Cara, os caras não ficaram doentes. Que nem 2 empregados do meu pai lá da fazenda, que bebem muita cachaça. Todo mundo pegou Covid, menos a dupla dinâmica que corta o capim lá, que acorda às 5 horas da manhã, mas bebe cachaça, só eles 2. E eu ficava olhando e eu fico imaginando, tem um cara que eu moro no Pé Pequeno há 21 anos, teve um período que eu vim morar aqui na região oceânica, que eu conheço há 21 anos, sentado na mesma esquina onde ficam os taxistas ali. A maioria das vezes que eu encontro, ele está muito bêbado, muito mal. De vez em quando eu tento conversar com ele, ele é gente boa, ele é um querido. Mas eu fico imaginando eu chegando um dia, eu encontrando sóbrio, vestido, sentado. Seria um choque para mim. Esse homem foi encontrado não mais nu, se cortando e gritando como um louco, mas vestido em perfeito juízo aos pés de Jesus. Esse homem foi alvo da graça irresistível de Jesus. Esse homem foi alvo de um amor capaz de libertar e transformar a sua vida. Eu sei que muitos que estão aqui já experimentaram isso. E talvez você que esteja hoje aqui, como eu falei, não por mero acaso, tem uma história por trás de tudo isso aí. Uma história de amor, do Deus que te conhece pelo nome, que sabe quem você é, que te trouxe aqui nessa manhã. Talvez você não ande nu, eu espero que não. Talvez você não esteja preso a grilhões, talvez você não esteja como um louco, mas talvez você esteja como esse meu amigo, aparentemente numa vida tão boa e ao mesmo tempo tão vazio, tão vazia, tão preso ou preso àquilo que as pessoas acham de você. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, bem novinho, escreveu algo lindo, que ele fala: a vontade humana
desde a queda de Adão, está de tal modo corrompida e cativa do pecado, que não pode por si mesma voltar-se para Deus, nem praticar qualquer bem espiritual. Entenda isso. A salvação pertence ao Senhor, como está lá em Jonas 2. E esse Senhor está aqui hoje, capaz de mudar a sua vida, capaz de te libertar. Aquele homem não buscou Jesus. O texto é claro, Jesus buscou aquele homem. Jesus foi ao encontro daquele homem, como foi ao encontro de tantos outros. O valor que Jesus dá à vida é tão intenso que Ele não mede esforços para vir ao nosso encontro. Você está aqui hoje, sendo presente ou assistindo, existe uma real história de Jesus indo ao seu encontro. Fique atento a isso. Peça, Espírito Santo, abre os meus olhos, quebranta meu coração, fala comigo, eu quero entender essa história. E se algo está acontecendo, se algo está movendo no seu coração, saiba, isso é o Espírito Santo. Em segundo lugar, eu não quero ficar apenas no encontro desse homem que teve a sua vida liberta, que foi livre dos seus grilhões, transformada. Eu quero falar do encontro com Jesus que tem um custo alto. Tanto na vida daqueles que são libertos, mas também na vida daqueles que experimentam ou participam do milagre em alguma medida. Em contraste com a radical transformação desse endemoniado, temos o encontro de Jesus com o povo da cidade. Eles viram o milagre, eles conheciam aquele cara, eles os expulsaram da cidade. Eles falaram, você não vai morar mais aqui, vai morar em outro lugar. Ele foi morar nos sepulcros. Eles tentaram prender esse cara várias vezes, eles sabiam quem ele era. Eles viram com seus próprios olhos o homem antes temido e marginalizado, agora restaurado, volto a dizer, aos pés de Jesus, em perfeita sanidade. Só que diferente desse homem que a gente vê lá na frente, eu vou falar sobre isso, que ao ser encontrado por Jesus, decidiu seguir a Jesus, pediu para ir com Jesus. Esse povo, ao encontrar com Jesus e com o milagre de Jesus, tem uma reação de medo e rejeição. Sabe por quê, queridos? O preço da libertação daquele homem, o preço do milagre de Jesus foi muito alto para o povo. Foi muito alto. 2.000 porcos foram lançados ao mar. Foi um prejuízo econômico, no mínimo, um prejuízo grande para aquele povo. E para aquelas pessoas, por mais que Jesus estivesse ali operando um grande milagre, transformando a vida daquele homem, o custo para eles foi alto. Eles pediram então para que Jesus fosse embora. E aí a gente precisa entender que muitas vezes nós também, mesmo experimentando do milagre de Jesus, vendo na vida de pessoas, transformando realidades, por ter um custo para a nossa vida, um custo de transformação, de mudança, de arrependimento, não com as nossas bocas, porque não teríamos coragem de pedir para Jesus ir embora, mas com as nossas atitudes, com os nossos afetos, com aquilo que sentimos, nós ao mesmo tempo também pedimos para que Jesus vá embora. E em algumas áreas da nossa vida, Jesus não é bem-vindo. O Evangelho de Jesus Cristo sempre tem um custo para o mundo. Porque o Evangelho, a boa notícia de que Deus veio, sempre expõe a nossa pecaminosidade. E por mais que Ele haja conosco com graça e misericórdia, como aquele pai que quando o filho está aprendendo a andar, ele tropeça, e ninguém aqui é louco para dizer seu incompetente, seu infeliz, levanta, lerdo, ninguém fala isso para o seu filho, para a sua filha. Nós, pais, mães, incapazes, falhos, a primeira coisa que a gente fala, levanta, papai está aqui, vem. Jesus é assim, Deus é assim conosco, mas Ele exige uma mudança, uma lealdade, que muitas vezes se colide com os nossos pequenos reinos. Que muitas vezes
requer uma nova posição, uma mudança em áreas que a gente não quer mudar. Esse povo pediu para que Jesus fosse embora, porque ele custou caro. E talvez com algumas atitudes nossas, e até mesmo pensamentos loucos, a gente pode, em alguma medida, na nossa vida, em algumas áreas que nos são tão caras, mas que precisamos mudar, estar pedindo para que Jesus vá embora. Talvez seja no seu trabalho, na maneira como você ganha o seu dinheiro, na maneira como você lida com a sua sexualidade, na maneira como você lida com as pessoas que te cercam, com a autoridade que lhe foi conferida, se você é um bom líder ou não, e tantas outras coisas. Jonathan Edwards, um grande filósofo e pregador americano do século XVIII, disse: a incredulidade é o grande inimigo da alma e a barreira que impede a entrada de Cristo e de todo o bem em nossas vidas. O coração natural odeia a soberania de Deus e a pureza do seu evangelho. Custa caro para o nosso coração natural. Mas há algo que só Jesus pode fazer, mudar o nosso coração natural. É obra do Espírito Santo. É algo que Ele faz em nossa direção, e é nisso que precisamos nos ancorar 1, 2, 3, 4, centenas de vezes, e pedir: Espírito Santo, muda o meu coração, isso que eu desejo e sei que não devo desejar, não quero desejar mais, arranca isso da minha vida. Seja em nossos relacionamentos, seja nas nossas finanças, na nossa ambição de crescer, o lazer, enfim. Se a presença de Jesus ameaça nossos confortos, nossos planos ou aquilo que valorizamos acima dele, nós corremos o risco de pedir para que ele se vá. E como foi dito na semana passada, Jesus precisa ser o nosso maior tesouro. Algo que não abrimos mão, inegociável, imprescindível. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Ontem eu tive a alegria de casar um casal, participar da celebração de um casal que eu amo muito, do casamento deles. E o texto que eu usei foi o texto lá do final do Sermão do Monte, do prudente que deseja, ou melhor, escolheu construir a sua casa sobre a rocha que é Jesus, os ensinamentos de Jesus, ou o insensato que decidiu construir a sua casa sobre a areia. E a gente sabe, vieram as tempestades, os ventos, a água, e a casa daquele que construiu sobre a rocha permaneceu, Jesus. Como também vieram as chuvas, os ventos, a tempestade, as águas, sobre a casa daquele que construiu sobre a areia. Ou seja, escolheu não construir sobre a rocha que é Jesus, e a casa caiu, e grande foi o seu prejuízo. Não corra o risco de querer construir a sua vida em algo que não seja a rocha, que é Jesus. Não corra esse risco. O custo de seguir a Jesus parece alto, porque ele exige tudo, o nosso coração, o que temos de mais valor, nossa vida, nossa lealdade, nossa metanoia diária, nossa transformação diária. Mas lembre-se, ele te deu tudo, ele morreu por você, e ele é capaz de te libertar de tudo isso que você tem passado. Então, qual é o custo, ou o seu custo de não seguir a Jesus? Você precisa parar e pensar nisso hoje. Para de se enganar. Qual é o custo? Você sabe, você tem passado noites acordado, você tem sofrido com as suas muitas lutas, por saber que muitas vezes está sozinho, porque Jesus não entra em alguns barcos com você. Claro que não. Você precisa entender, diferente daquele povo que pediu para Jesus ir embora, você precisa ver o poder do milagre de Jesus e pedir para que ele fique, para que ele entre em todas as áreas da sua vida. Como se a nossa vida fosse uma cômoda, aquele móvel cheio de gaveta, que nenhuma gaveta fique fechada para Jesus, que ele entre em todas elas, que ele mude os nossos afetos, que ele mude o nosso temperamento se for necessário, que ele mude os nossos desejos, as nossas práticas, que ele entre na realidade da nossa vida, por completo, e não só no domingo, onde tudo é mais fácil. Vir aqui é mole.
tem música, ar-condicionado, café, as crianças ficam sendo cuidadas, você fica tranquilo agora. Depois você vai para casa, dá o cheque lá da semana, fui à igreja. Não é isso. Em terceiro lugar, o encontro com Jesus não só nos liberta, nos transforma, como também não só mostra se Ele de fato é o Senhor da nossa existência, se de fato queremos andar com Ele ou não, se apenas estamos brincando de ser crentes ou não. Mas o encontro com Jesus, em terceiro lugar, nos coloca em missão. Em missão. A história, no meu ver, atinge um clímax aqui. Eu amo esse texto, já preguei nele várias vezes com enfoques diferentes, mas a história, esse texto, a história desse irmão aqui que foi liberto, atinge o seu clímax no final. Quando esse cara não apenas está ali sentado, são, vestido, em paz ao lado de Jesus, mas quando esse cara entende que Jesus é o seu maior tesouro e que ele estava ali disposto a largar tudo para caminhar com Jesus. O texto diz que ele pede para Jesus, para ir com Jesus. Isso tem que ter a ver com as nossas vidas. Jesus tem que ser o nosso maior tesouro. O nosso irmão de Gadara, em sua nova liberdade, não deseja ir curtir a vida e tomar conta das suas coisas, não. Ele deseja seguir a Jesus, talvez não mais para ser abandonado, tudo bem. Mas ele deseja andar com Jesus, ele entendeu o que foi feito na sua vida. Ele não quer, diferente do povo que perdeu lá os seus 2.000 porcos, ele não quer que Jesus vá embora, ele quer ir com Jesus. Mas Jesus tinha um plano diferente para ele. E um plano que muitas vezes, com certeza, é um plano que Ele tem para as nossas vidas. Um propósito de vida. Jesus vira para esse homem e diz, vá para casa, vá para a sua família e conte tudo que o Senhor fez por você. E como teve misericórdia de você. Este homem antes da vergonha, antes era vergonha da sua família. Era vergonha da sua cidade. Agora ele acabou de se tornar, nesse momento na história, o primeiro missionário naquela região de Decápolis, das grandes 10 cidades daquela região. Isso é lindo demais. E aí a gente olha para a realidade que Jesus pega aqueles que não são nada e os transforma em alguém capaz de falar da maior e da melhor e mais poderosa história de amor para outros. Isso é lindo demais, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. E nessa caminhada de 30 e poucos anos com Jesus, eu pude ver tanta gente que aos olhos da sociedade não era nada. Preso em grilhões, ser liberto por Jesus e se transformar em instrumento de Deus na vida de muitos. Queridos, isso é poderoso demais. Isso não é um chamado apenas para o cara lá de Gadara, não é um chamado apenas para um pastor, para um missionário, para um líder de pequeno grupo, ou que seja, é um chamado para mim e para você. Spurgeon tem uma frase que frequentemente falamos aqui, ele fala, todo cristão é um missionário ou é um impostor. E a gente precisa colocar a nossa vida diante desse espelho. O que nós temos sido? O que nós temos sido a partir do momento em que ouvimos a mensagem, essa mensagem entrou no nosso coração, fomos encontrados pela graça, Jesus mudou a nossa história, fomos libertos. O que nós temos sido? Missionários ou impostores? O que nós temos sido? Hoje eu sei que na realidade atual do nosso país é mole ser crente, está na moda. É bonitinho postar versículo, devocional de manhã, repetir frases boas, tem que se repetir mesmo, mas é fácil fazer isso. A verdadeira conversão sempre produz frutos de santificação. E mais do que isso, um desejo ardente de falar desse amor para quem cruza a nossa história. Para quem cruza a nossa história.
a transformação interior daquilo que Jesus fez na vida desse homem e fez na sua vida. Ou para alguns aqui, fará na sua vida hoje, ou a partir de hoje, deve sim nos levar a uma ação de proclamar essa verdade, de testemunhar desse amor. As pessoas estão aí cruzando a história, cruzando as ruas, cruzando as nossas vidas, presas em grilhões. E Jesus não está mais hoje pessoalmente presente, corpo físico, está assim vivo, operando, mas agora através de nós, abrindo as nossas bocas, usando os nossos braços para que pessoas sejam tocadas, para que pessoas sejam libertas. Essa é uma realidade que precisa me atingir, precisa te atingir. Aquele que foi tocado pela graça de Deus não pode ficar calado. A urgência de proclamar o que Jesus fez por nós é sim uma evidência de que de fato fomos alcançados por Ele. Isso precisa ser uma realidade. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes precisamos crer e tomar uma posição, dar um passo. Mesmo que pareça ser num lugar como esse aqui, em que eu sei que darei um passo e cairei, ou terei que pular, mas crer que Jesus está ali com você. Fale desse amor. Mais uma vez, citando Spurgeon, ele diz: ninguém pode ser verdadeiramente regenerado e não ter um desejo ardente de que os outros conheçam o Salvador. Eu não consigo entender essa dinâmica. De pessoas que foram alcançadas por Jesus não abrirem as suas bocas, por mais tímidos que sejam. Se você realmente provou e viu que o Senhor é bom, você tem um anseio que os seus vizinhos provem também de que o Senhor é bom. Isso é muito lindo, queridos. Isso é muito lindo. E aí algumas perguntas para que a gente possa fazer uma reflexão. Perguntas de retórica, perguntas para o seu próprio coração. O que o Senhor fez por você? Lembre disso. Qual foi a misericórdia, ou como Ele teve misericórdia de você? Sabe por quê? A sua história de transformação, a sua mudança, é a prova viva do amor de Deus. É o testemunho do milagre de Jesus. Isso precisa fazer diferença nas nossas vidas. Sabe, eu sei que você aqui vai sair daqui hoje e talvez se encontre, não hoje, mas ao longo da semana, com certeza, com pessoas que você ama. Pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Pessoas que você sabe no íntimo, que aparentemente têm até uma vida boa, legal, mas que têm os seus medos, as suas inseguranças, a sua falta de paz, possui os seus grilhões. E se você de fato ama essa pessoa, você tem que entregar aquilo que você tem de mais precioso, Jesus. Jesus. Você não precisa estar num púlpito formal, ser um missionário. É na sua casa, é no dia a dia, no chão da vida, que tudo isso acontece. Eu já citei aqui algumas vezes um estudo de um instituto americano chamado Barna. E um estudo de alguns anos trouxe um dado muito legal. O dado de que mais de 70% das pessoas que tiveram esse encontro com Jesus, que foram encontradas pela graça de Jesus, não foram alcançadas num movimento como esse de igreja, onde a gente convida um amigo para vir ouvir o pastor falar. Não foram alcançados nas grandes cruzadas, nos shows, enfim, nos eventos miraculosos ou grandes. Não, foram alcançados no dia a dia. Quando pessoas abriram a sua boca, quando o seu irmão, o seu amigo de trabalho, o seu vizinho, o seu colega de esporte, enfim. A vida transformada, seja minha, seja sua, é a maior pregação que podemos oferecer. Mas é claro, abra a sua boca. Fale de Jesus. Concluindo, a história nos confronta com uma escolha hoje. A história nos coloca diante de um encontro hoje. Jesus, o Senhor soberano, continua a atravessar os mares para encontrar pessoas.
para encontrar você. Se Ele já te encontrou, ou se você está num processo, você precisa tomar uma posição. A questão que permanece é como você responderá a esse encontro. Como você responderá a esse encontro. Você será como o homem de Gadara, que abraçou a graça, que experimentou uma vida de mudança, de metanoia, que foi comissionado a fazer algo, a falar desse amor para pessoas, ou você será como o povo da cidade que preferiu o conforto dos seus porcos, ou você será como o povo que escolheu os lucros temporais, a vida boa que você consegue aparentar. A minha oração, eu queria chamar a banda à frente para a gente cantar uma última canção, a minha oração nessa manhã é para que o Espírito Santo opere em nós uma mudança profunda nesse momento. Porque o encontro com Jesus sempre produz algo poderoso nas nossas vidas. Sempre produz algo, sabe, que traz transformação nas nossas vidas. Que não sejamos apenas um hóspede ocasional, ou façamos de Jesus esse hóspede ocasional nas nossas vidas, em algumas datas, mas façamos dele o Senhor absoluto de toda a nossa existência. A minha oração é que possamos abraçar o custo da obra de Jesus, entendendo que aquilo que temos de mais precioso é Ele. O melhor de Deus não está por vir, já veio, Jesus, e Ele morreu na cruz por mim e por você, e Ele é capaz de nos libertar de todos os nossos grilhões, de todas as nossas amarras, de todos os nossos medos, de toda a nossa ansiedade, no mundo louco que vivemos. Jesus é suficiente para isso. E eu quero que você, ao cantarmos essa última canção, que você faça a sua oração, para que ao final possamos orar juntos e clamar para que esse Jesus que está presente hoje aqui, suficientemente poderoso para transformar a minha, a sua, as nossas vidas, para nos enviar numa missão que é gloriosa, para falar do amor dele, possa operar em nós, seja pela primeira vez, ou seja pela segunda, terceira, quarta, porque ele está aqui hoje, como um pai que diz, levanta filho, eu estou aqui, vem, papai te ama. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa última canção, e ao final vamos orar juntos, pedindo para que esse encontro com Jesus, o culto nunca é um evento, é um encontro com Jesus, um encontro com Deus vivo, transforme as nossas vidas.